Pessoal, o Miguel Oliveira, um missionário que viralizou, o pastor mirim, voltou a pregar novamente. Eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. E ele fez um comunicado na sua rede social assim, ó, comunicado. Queremos por meio desse comunicado informar que o missionário Miguel Oliveira retorna às atividades do seu perfil oficial e às suas pregações e atendendo às agendas. Agradecemos as orações, gratidão. Gente, o missionário Miguel, todos nós já sabemos como ele viralizou no Brasil, a repercussão que teve, o Conselho Tutelar teve que entrar e ele ficou aí uns dias, umas semanas sem estar movimentando seu perfil, sem estar pregando, mas ele aparece com o Júnior do Trovão, o pastor Júnior do Trovão, aparece cantando. Ele já esteve na Deus é Amor com o neto do Davi Miranda, ele tomou um café, ele foi conhecer as dependências da igreja com esse líder da igreja Deus é Amor. Mas ele também agora já tem uma nova assessoria, que é a Luciana Trovão, que é a esposa do Júnior do Trovão. Gente, o missionário mirim voltou e voltou em grande estilo. Olha, recebeu esses dias um brinquedinho e olha só como que esse brinquedinho ele faz. Acompanha comigo aqui, gente. Gente, olha o que eu ganhei, ó. Uma capivara, que aí você aperta aqui, ela fala a minha voz, ó. Pode isso. Bem, pessoal, o missionário Miguel, a gente não viu assim uma mudança, algo que trouxesse assim uma mudança na vida dele, mas nós vamos ver com o tempo quem somos nós para julgar o Miguel, mas não vimos nada, gente. Ele teve aquele papo com o Marco Feliciano, ele está agora andando com o Júnior do Trovão, o pastor Júnior do Trovão, mas nós não vimos assim uma mudança e até foi muito rápido o retorno dele. Mas, mais uma vez, quem somos nós aqui para julgar? Gente, eu vou colocar agora um alerta sobre ser neófito, novo convertido, um pastor mirim, alguém que é muito novo sendo um pastor, um missionário, por lá Martinho Pozella. Esse é um vídeo do Inteligência Limitada, é um corte dele, nós vamos estar reagindo aqui, onde o pastor Lamartine ele alerta sobre ser novo, sobre estar exercendo o episcopado, o ministério pastoral, sendo muito novo. É muito interessante esse alerta, acompanhe aqui comigo aqui. Eu só queria fazer uma observação aqui em relação a esse jovem. A Bíblia diz que um pastor ele não pode ser neófito. O que é isso? Neófito é uma palavra grega que significa novo plantado, uma plantinha que acabou de nascer. Um pastor ele tem que ser maduro. Não pode ser uma criança. Tem que ter vivência. Por quê? Porque uma criança ela não tem preparo, ela não tem maturidade espiritual. Eu não estou dizendo que Deus não possa usar uma criança. Ele citou o profeta Samuel, que quando era menina, ele ouviu Deus falando com ele, ele ia lá e procurava o Eli, que era o mentor dele, né? Que ele foi criado no tabernáculo. E na terceira vez ele falou, olha, Deus está falando com você. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus falou com ele. Só que Samuel não se tornou o profeta que ele se tornou antes de ser um homem maduro. Por quê? Porque espiritualidade demanda maturidade. Pois é. A Bíblia deixa claro que um pastor, que um profeta, ele não pode ser um menino. Ele pode até ter um dom espiritual e tal, mas ele não deveria estar ocupando a posição que ele está ocupando. Isso é um erro. Isto é resultado de igrejas que valorizam muito mais a manifestação sobrenatural do que propriamente aquilo que é necessário para, vamos dizer assim, as qualidades necessárias para que um líder espiritual seja levantado. A Bíblia é clara, não só para um diácono, quanto para um pastor, que ele deve ser um homem maduro, não pode ser neófito, porque neófito ele é muito jovem, ele não tem maturidade. Você pega uma criança, ele pode ter um dom já, mas ele não está pronto para exercer liderança espiritual. Então, isso é resultado de igrejas que não valorizam a Bíblia. Porque se a Bíblia ia chegar para esse menino e dizer, olha, aprende um pouquinho mais, vamos estudar a Bíblia, espera mais um pouco, agora não é a hora.
Mas não, ele já está nos púlpitos. É. Por quê? Porque essas igrejas não estão nem aí. Ele fala bonito, ele fala coisas tremendas e tal, e as pessoas aceitam. Só que isso eu dizer assim, é a prefiguração de um caos. Eu temo pela vida dele até que ele caia no engano e se desvie. Porque o que ele precisava era uma pessoa mais velha orientando ele e dizendo para ele o que a Bíblia diz, para que no tempo oportuno ele pudesse ser levantado caso ele de fato seja sincero e tenha um chamado de Deus. O Daniel, agora sobre a pergunta, então. Qual que é a outra pergunta? Eu esqueci. O Léo, Eram duas perguntas? O Léo pode repetir? Já perdeu aí. Já perdi. Espera que eu vou pegar novamente aqui. Se vocês quiserem, eu conto a história engraçada do meu pai também, não tem problema não. Conta uma então aí. Cara, eu fui pregar numa igreja uma vez e eles sabiam que eu chamava Daniel Lopes, mas não me conheciam o rosto. E meu pai se chama Daniel Lopes também. Então, quando meu pai chegou primeiro que eu na igreja lá em Londrina, eles falaram, você é o Daniel Lopes? Ele falou, sim. Pô, levaram ele para a melhor sala, deram o melhor almoço para ele. Aí ele comeu tudo, aí falaram assim, agora vamos lá pregar. Aí ele falou, não, eu não prego não. Aí ele falou, você não veio aqui para pregar? Ele, não, quem prega é meu filho. Mas quem que é teu filho? É o Daniel Lopes. O cara, pô, achei que era você, pô. Ele não mentiu. Errado ele não mentiu. Não mentiu, é verdade. As histórias do meu pai começam assim, entendeu? Daí pra frente. Entendi. Aproveitou a boquinha. Você achou aí, Léo? Achei, aqui, Ó, se a Piló, profecia for verdadeira, qual seria o sinal mais claro para os cristãos que estamos realmente diante do fim dos tempos? Era essa? Olha, eu acho que sim. Era essa? Então vamos lá, Dani. Então, assim, ó, você olha, hoje a gente já tem armas que podem destruir o planeta Terra. Tempos atrás não existia. Algumas Antes de vezes. 1948 não tinha Israel. Hoje tem Israel, de volta no mesmo território, falando o mesmo idioma, com as suas diferenças. A gente tem hoje pandemias, né, cataclismas, eventos geofísicos, tudo que Jesus fala sobre o princípio das dores em Mateus 24. Então tem muita coisa que prepara um cenário que já aponta para a possibilidade do que a gente lê no Apocalipse se tornar real. O próprio Lamartine falou, né, hoje tem comunicação global, você pode convencer a humanidade inteira de uma coisa, pode passar uma coisa na internet e todo mundo vê. A gente está ouvindo falar sobre paz e tal, só que aí fica aquele alerta. Quando falar em paz, virá repentina destruição. Então, tem muita coisa parecida. Quando estabelecerem o acordo de paz e começarem a reconstruir o Templo de Jerusalém, aí é o sinal mais explícito. Quem não está bem com Deus ainda e ainda não entregou sua vida para Jesus como seu único e exclusivo Senhor, faça isso enquanto dá tempo buscar, enquanto se pode achar, é a minha recomendação. Não, e a Bíblia também diz lá, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que não virá antes da apostasia e da revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, apostasia é uma palavra grega que é traduzida por divórcio. Então, é um divórcio espiritual. As pessoas que foram... O que é uma pessoa divorciada? Ela casou e depois quebrou a aliança e separou. Na aplicação espiritual, é uma pessoa que teve uma aliança com Deus e que deixou de ter. Então nós vamos ver cada vez mais pessoas que se confessavam cristãs rejeitando a Cristo. Dizendo, não creio mais, eu não quero saber disso. Você tem algumas pessoas que foram proeminentes e que hoje até dizem, não sou mais evangélico, não sou mais isso, entendeu? Então esse é o primeiro sinal. E o segundo sinal é a revelação do homem da iniquidade. Quer dizer, ele vai se levantar, revelar é tirar o véu. Ele vai se levantar como esse proponente do acordo de paz de 7 anos que vai permitir a construção de Israel. Essas duas coisas precisam acontecer antes de que venha Jesus no final desses 7 anos. Agora, todos os outros sinais na natureza, de guerras e rumores de guerra estão lá. Basta você ler Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, que está lá, os sinais todos. Mas um que para mim é muito evidente é o engano. Jesus ele fala, vede que ninguém vos engane. E de novo, como é que você não vai ser enganado? Você precisa ler a Bíblia.
porque a Bíblia é a verdade, é a Bíblia que te mostra as coisas que vão acontecer. Se você lê a Bíblia com responsabilidade e seriedade, se você não tem uma igreja cristã baseada de fato na palavra de Deus, você é suscetível, você vai acreditar nas mentiras. Bem, pessoal, o missionário Mirim disse que voltaria mais forte ainda. Olha, vou voltar e eu vou voltar mais forte ainda. Então agora está até cantando agora. Gente, então é isso, né? Espero que ele volte da melhor forma, volte da melhor maneira, não fazendo coisas que trazem assim uma repercussão negativa, que ele possa pregar a palavra, se ele for usado no dom de revelação, que ele possa fazer algo que seja correto, mas não viva no engano, não viva enganando pessoas para poder ter cachê, agenda e ainda levando o nome de Deus, né, para o outro lado, que nós sabemos que foi uma viralização, tá muito recente, mas foi muito negativa, assim, gente, foi assim uma vergonha. Foi uma vergonha, infelizmente. Tem gente assim que é não cristão que até hoje ainda está viralizando com os memes do missionário Mirim. Que ele volte com responsabilidade, não da forma como foi da primeira vez, porque foi motivo de zombaria. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!